Olá pessoal, meu nome é João Paulo e vamos estar dando início aqui agora à gravação de videoaulas falando sobre algoritmos. A ferramenta que a gente vai estar utilizando será a ferramenta VisualG. É suportado pelo sistema Windows e também pelo sistema Linux. Só que para o Linux você tem que estar se utilizando desse ferramentas aqui também, a Win, porque senão ele não vai rodar. E o Visual é uma ferramenta simplesmente muito simples, não pesa no seu sistema operacional, não influencia em nada. Então vamos dar início aqui a partir de agora, rapidinho sem perder tempo. Essa aqui é a nossa ferramentazinha, essa aqui é a versão 2, já temos a versão 2.5. Vou estar deixando disponível as duas versões para vocês fazerem o download no meu site, tá? E vamos estar dando início aqui agora. O computador está um pouquinho lento. Clicando aqui de novo. Bom, abriu aqui a telinha do nosso programa. Pronto, tá aqui bonitinho. Gente, aqui é uma explicaçãozinha simples. Aqui começa e aqui termina, tá? Essa parte aqui não é obrigatório você preencher, ela é opcional, mas é para questão de organização e documentação do seu programa, que é muito importante a documentação, tá? Então aqui na parte de nome, você vai colocar um nome aí, referente. Vamos supor que, como esse nosso primeiro é teste, então vamos colocar o nome desse nosso algoritmo de teste. Aqui em função, você vai colocar a função que esse programa irá executar. No nosso caso aqui, é apenas teste de algoritmos. Eu vou colocar aqui a explicação, tá, gente? Pronto, bonitinho. Aqui o autor, no caso a pessoa que está desenvolvendo esse algoritmo, vou colocar meu nome aqui. Que a data ele já automaticamente atualiza com a do teu computador, tá, gente? Então não precisa se preocupar com isso. Mas se você também quiser apagar tudo isso aqui, também pode, fica a seu critério. Essa aqui é a parte onde você declara as variáveis. E esse aqui, início e fim, significa início e fim da seção de comandos. Início e fim do que será executado pelo teu programa. Outra coisa bem interessante, que algumas pessoas não explicam bem, é algo muito importante, bem interessante aqui da ferramenta visual. Caso vocês estejam aí com alguma dúvida, alguma dificuldade em executar tal comando, você pode vir aqui em referência da linguagem do visual. Não precisa estar conectado à internet para que ele abra. Deixa eu ver se o meu já abriu aqui. Espera aí abrir. Pronto, tá aqui, gente. Ele abre essa páginazinha aqui, tá? Deixa essas outras páginas aqui. Tem importância. Pronto. É que nesta página estão todas as palavras-chave da programação do visual, tá? Ou seja, aí que ele explica que todos eles estão como links e quando você clica nele vai abrir para explicação. Então eu vou pegar aqui esse caractere, que ele aqui já vai explicar um dos primeiros assuntos que a gente já vai estar abordando aqui, que será o quê? Os tipos de variáveis. A linguagem visual, ela nos prevê 4 tipos de dados, que são o inteiro, o real, cadeia de caracteres e lógica. Então, a gente vai estar abordando um por um, para que não reste nenhuma dúvida. Só que já desde então, vou destacar que esse tipo lógico, ele só nos retornará valores do tipo verdadeiro ou então falso. Vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma, é algo bem simples. Aqui ele explica o que é o método e aqui ele dá o nome e a sua declaração, a sintaxe, como você deve escrever no código, tá? Então, vamos passar para a nossa telinha aqui e vamos passar adiante. Deixa eu ver aqui como eu tinha abrido. É esse aqui mesmo. Então, de início, vou mostrar a vocês como nós fazemos para poder imprimir algo na tela, tá? Para que fique visível para o usuário. Então, você vai digitar aqui, escreva. E quanto a isso, nós temos duas maneiras de imprimir na tela. Tem o escreva e o escrevam, que só tem a adição do L mais
tem uma diferençazinha bem simples entre eles. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse escrevam, vou documentar aqui, tá? Se utiliza dessas duas barrinhas para fazer a documentação e vou colar ele aqui. Depois eu vou explicar a vocês bem direitinho para que eles servem. Aqui eu vou colocar o meu nome. Vocês coloquem aí o que vocês quiserem. Após ter feito isso, vocês vêm aqui ó, em algoritmo e executar. Ou então vocês simplesmente pressionam a tecla F9 do computador, do teclado de vocês, que ele já vai executar direto. Pronto, tá aqui. Esse escreva ele serve para isso. Para o que tiver entre aspas aqui, ele vai exibir nesta telinha. E aqui, como ele é um algoritmo, são passos, ele vai executar o passo a passo. Então aqui só tem essa nossa linha, ele executou apenas isso. Tá aí o nosso nome. Mas tá uma coisa muito simples, vamos melhorar. Vamos começar a trabalhar já com variáveis. A declaração de variáveis, a gente tem algumas regrinhas simples. Não pode se utilizar de números no primeiro caractere da variável. Tem que se utilizar, e também não pode utilizar símbolos especiais. Tá, gente? Esses símbolos aqui. Tem que se utilizar apenas de letras. Consoantes ou vogais minúsculos. Vou colocar aqui variável nome. Então a gente vai se utilizar agora 2 pontos. E agora a gente vai colocar o tipo de caractere que ela vai ser. No caso, como será nome, caractere. Tá? É esse aqui. Esse tipo de variável aqui que a gente utiliza para letras, para palavras. Quando a gente vai se utilizar de números, a gente se utiliza do inteiro ou então o real. O real para números fracionários é que a gente vai se utilizar de vírgula, conhecido na linguagem popular, os números quebrados. E os inteiros, vocês sabem, 1, 2, números inteiros. Então agora, feito isso aqui, se a gente simplesmente colocar o nome aqui, ele não vai exibir nada. Então, a gente vai fazer o seguinte, escrevo. A gente vai pedir para o usuário digitar o nome dele. Digite o nome. Pronto. Depois ele vai exibir essa mensagenzinha. Só que agora a gente tem que fazer algo para que ele pegue o nome que a pessoa digitar. Então, é essa função aqui, leia. Lembre-se, isso aqui é para imprimir na tela. Isso aqui é para capturar o que a pessoa digita. Agora, o que a gente vai colocar aqui? Nome, que é a variável que a gente acabou de criar, que vai guardar o que o usuário digitar. Só isso, bem simples. Depois de feito isso, a gente vai ter que exibir o que a pessoa digitou ali. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, como eu disse a vocês, quando a gente vai se utilizar de palavras para ser exibida lá, a gente utiliza as aspas duplas. Só que quando a gente vai exibir o que tem dentro da variável, a gente simplesmente coloca escrevam e o nome da variável. Então aqui a gente já pode fazer o seguinte. Algoritmo, executar. Pronto, olha só o que ele exibiu aqui. Digite o nome. E aqui, como a gente colocou, pediu para digitar, vamos digitar aqui. Quando eu dei Enter, olha só o que foi que ele exibiu. Justamente o valor da variável. Então ele pediu para me digitar, eu digitei, foi armazenado na minha variável nome e já exibiu aqui. Agora vamos aqui a outra coisa. Vamos implementar mais. Então, vou colocar aqui o nome digitado foi aqui. Desta maneira, ele vai dar um errinho. Vou até mostrar vocês aqui, para vocês ficarem a par da diferença, tá? Então, vamos digitar aqui o nome. Quando eu pressionar Enter, tá aqui. Sempre que a sintaxe do código de vocês estiver errada, ele vai exibir essa telinha aqui. Vai dizer que encontrou um erro, vai dizer qual a linha, e vai dizer qual é o problema, no caso aqui a sintaxe que está incorreta, e aqui ele já mostra a linha. Agora, qual é o problema? Vocês vão conhecer ao decorrer de muitas linguagens que a gente tem que concatenar variáveis. Então, concatenar é simplesmente a junção de dois termos. No caso, os termos que a gente quer juntar aqui
é esse termo com a variável, tá? Só isso. Aqui nessa linguagem do visual, o Portugal, a gente vai concatenar simplesmente com uma vírgula. Só isso. Concatenou aqui, primeiro termo, depois da uma vírgula e o nome da variável. Se a gente quisesse colocar mais alguma coisa aqui na frente, simplesmente colocaria mais uma vírgula, de aspas, e digitaria aqui o que nós quiséssemos. Então, continuar. Olha o que foi que ele já fez aqui. Então, vamos executar de novo para vocês verem perfeitamente. Vou dar um espaço aqui. Executar. Dei Enter. Olha. O nome digitado foi JP. E aqui o que tem depois da vírgula. Só isso, a concatenação. Agora vamos aqui à diferença do escrevo. O escrevo. Como vocês veem aqui, quando eu escrevo com escrevo, digite o nome, ele aparece esse tracinho do cursor aqui, logo à frente da frase. Vindo para aqui. Aqui eu escrevo aqui na frente. Vou dar um ESC aqui, terminou. Quando eu me utilizo do escreval, olha só o que é que ele vai fazer. Tá vendo o tracinho que estava aqui? Agora foi para cá para baixo. Ou seja, o escreval serve simplesmente só para dar essa quebrazinha de linha, tá, gente? Nada mais. Então essa foi a nossa primeira aula, tá, gente? Só uma aulazinha explicativa. A partir da próxima aula nós já começaremos a fazer algumas aplicações bem práticas. E é isso aí. Até a próxima. Um abraço.